algum lugar que matemáticos podem virar uma esfera do avesso. Sim, é verdade. Qual é o grande problema? Basta fazer um furo nela e puxá-la. Claro, mas o objetivo é fazer isso sem furar. Mas então parece impossível. Você está certo. Você não pode fazer isso com uma esfera comum, como uma bola de basquete. Você tem que entender as regras do jogo. Esta esfera é feita de um material elástico abstrato, que pode esticar, dobrar e passar por si mesmo. Mas você não pode rasgar ou perfurar esse material sem destruí-lo, e não pode amassá-lo ou dobrá-lo de forma abrupta. Se a superfície pode passar por si mesma, qual é o problema? Você acha que permitir auto-interseções facilita? Tente. Eu vou empurrar as duas metades uma através da outra. Tenha cuidado. E aquele anel ao redor do equador? Lembre-se, você não deve rasgar ou amassar. Ah, deixa eu tentar de novo. Também não está bom. Você está apertando ele infinitamente forte. Mas aí não há jeito, é impossível. Você teria que amassá-lo ou apertá-lo para virar do avesso. É surpreendente, mas veja isso. É isso? Isto é uma esfera virando do avesso? Com certeza, não foi fácil de entender, não é? Para descobrir o que está acontecendo, vamos olhar algo mais simples. Um círculo. Vamos construir uma parede vertical ao longo do círculo, para que possamos pintar os dois lados de cores diferentes. Você pode virar gradualmente este círculo neste outro círculo, onde os lados roxo e dourado estão invertidos sem criar cantos agudos. Claro. Posso virar uma fita de borracha do avesso. Lembre-se, na verdade estamos tentando virar o círculo do avesso. Só construímos a parede para podermos ver os diferentes lados. Ah, sim, a parede precisa ficar vertical, e não pode ter dobras. Mas pode passar por si mesma. Tudo bem. Deixe-me tentar. Cuidado. Essa foi uma curva fechada. Se pudéssemos fazer curvas fechadas no material, poderíamos transformar qualquer curva em qualquer outra, movendo cada ponto da curva inicial em linha reta, em direção a um ponto-alvo na curva final. Mas posso evitar cantos completamente fazendo um laço cada vez menor. É uma ideia interessante. Mas puxar um laço apertado não é realmente uma mudança gradual. É como ter um canto disfarçado. Então isso é contra as regras. Bem, se não pode ter cantos, e não pode puxar laços apertados, acho que é impossível virar o círculo do avesso. Sim, você está certo. Espere um minuto. Eu devo acreditar que você pode virar uma esfera do avesso, mas não um círculo. Sim, há algo fundamental sobre curvas que teria que mudar. Se você fosse virar um círculo do avesso, e essa coisa não pode mudar com os movimentos permitidos. E o que é isso? Eu vou explicar. Imagine um monotrilho no topo do muro. Agora, a regra do tráfego do monotrilho é que o carro só anda para frente. E sempre mantém o muro roxo à sua direita. Vamos usar um diagrama para monitorar a direção do carro. Nesta pista, o carro está sempre virando à esquerda. Enquanto dá uma volta completa no círculo, ele completa uma volta inteira para a esquerda, em uma pista mais complicada. O carro pode, às vezes, estar virando à esquerda. E às vezes à direita. Mas a quantidade líquida de volta após uma volta completa é sempre um número inteiro de voltas completas para um lado ou para o outro. O número de voltas completas que faz para a esquerda é chamado de número de torção da curva. Para uma curva em que há mais volta para a direita do que para a esquerda, o número de torção é negativo. E se não houver volta líquida, o número de voltas é zero. Certo, tive dificuldade em acompanhar a volta líquida deste percurso sinuoso. Isso é natural. Mas há outra forma de obter a resposta correta. Encontre os pontos onde você está viajando em uma direção específica, como exatamente para leste. Vamos ver, como estamos olhando do sul. Seria onde o monotrilho está indo para o nosso lado direito. Onde vemos a parede roxa de frente. Exatamente em alguns desses pontos. A pista está curvando para longe de nós. Vista daqui, parece um sorriso. Nesses lugares, o carro estaria virando para a esquerda. Em outros, a pista parece uma carranca curvando em nossa direção. Nesses pontos, o carro estaria virando para a direita. O número líquido de voltas completas aumenta quando o carro passa por um sorriso e diminui quando passa por uma carranca, começando em 0. 1, 2, 3, 4, 3, 2. Terminamos com 3. O
O número de voltas é o número de sorrisos, menos o número de carrancas. Entendi. O número de voltas mede a felicidade. Se você insiste. Agora, o bom do número de voltas é que ele permanece o mesmo quando uma curva muda. Segundo nossas regras, carrancas e sorrisos podem aparecer ou desaparecer, mas apenas em pares que se equilibram. O número de sorrisos menos o número de carrancas nunca muda. Então uma curva só pode se transformar em outra curva com o mesmo número de voltas. Certo? O número de voltas é a propriedade fundamental que mencionei antes. Agora, qual é o número de voltas para os dois círculos? 1. Este tem um sorriso e nenhuma carranca. Então o número de voltas é 1. Se o ouro estiver do lado de fora. Uma carranca e nenhum sorriso. Menos 1. Faz sentido. Em uma curva, você está virando à esquerda o tempo todo. Na outra, é o oposto. Certo? Então, a razão pela qual você não pode virar um círculo do avesso é que isso mudaria o número de voltas. Mas espere, esse mesmo argumento não prova que você não pode virar uma esfera do avesso? Esta esfera tem um sorriso tridimensional. E esta tem uma carranca tridimensional. Então, elas têm números de voltas diferentes. Nem tanto. Sua analogia é boa, mas para completá-la, precisamos olhar para uma superfície geral e considerar todos os pontos onde ela está horizontal e o ouro está em cima. Vamos desenhar listras horizontais para facilitar a localização desses pontos. Sorrisos são como tigelas, curvando para cima. Carrancas são como cúpulas, curvando para baixo. Mas existem outros pontos onde a superfície está horizontal, que não são nem tigelas nem cúpulas. São celas e parecem sorrisos de uma direção e carrancas de outra. Perto de uma tigela ou cúpula, as listras horizontais formam anéis. Perto de uma cela, elas formam um X. Mas como isso muda algo? Esferas não têm celas. Mas o ponto é como essas características interagem. Veja, uma cúpula e uma cela podem se juntar e se anular. Da mesma forma, uma tigela e uma cela podem se anular. Mas tigelas e cúpulas, como cargas elétricas do mesmo signo, normalmente não ficam próximas. O número que não muda para superfícies, então, é este. Some cúpulas e tigelas e subtrai as celas. Esse número é 1 para a esfera, não importa qual lado esteja para fora. Ok. Estou disposto a acreditar que números de voltas não impedem a esfera de virar do avesso como impedem o círculo. Mas isso não significa que você realmente possa fazer isso. Vamos chegar lá. Sei que é difícil de ver. Steve Sally provou que era possível teoricamente em 1957. Mas levou 7 anos até Arnold Shapiro encontrar uma maneira prática de fazer isso. Como o problema continuava difícil de visualizar, mais métodos foram inventados depois por Bernard Morin e vários outros. Vou mostrar o método de Bill Thurston, inventado em 1974. Vamos voltar um pouco para as curvas, ainda sem permitir cantos agudos. Certo? Claro. Agora, o círculo pode ser transformado em qualquer curva de número de giro 1. Por exemplo, esta. Vamos ver. Vou tentar ir para trás desta curva até o círculo. Acho que consegui. Aqui está. Excelente. Agora tente esta. Vou desfazer esse laço primeiro e empurrar essa dobra para trás. Agora aqui. Vamos lá. Muito bom. E essa? Uau! Você não vai me pedir para fazer cada curva de número de giro 1, vai? Claro que não. O que precisamos é de um método geral. Você lembra da maneira simples de transformar uma curva em outra quando são permitidas dobras agudas? Sim, você simplesmente vai direto de uma para a outra. É essa. Quando as curvas têm o mesmo número de giro, este método pode ser adaptado para funcionar sem dobras agudas. O truque é adicionar ondas à curva. Podemos fazer isso numa mais simples. Claro, começamos marcando pequenos pedaços da curva que servirão como guias para a transformação. Agora vamos concentrar nesses segmentos. Movemos os centros dos segmentos guia diretamente para seus destinos finais no círculo, sem nenhuma rotação. Em seguida, rotacionamos os guias para que fiquem alinhados com o círculo. Ok. E as partes entre eles? É aí que entra a ondulação. Fazemos os segmentos de conexão entre guias adjacentes se curvarem em ondulações. Isso permite que os segmentos se movam livremente em torno um do outro enquanto permanecem mais ou menos paralelos. Entendi. Os guias podem se mover sem criar curvas acentuadas.
Correto. Aqui está a transformação de toda a curva. A curva original em azul desenvolve cantos agudos. Mas a curva ondulada é elástica o suficiente para permanecer suave o tempo todo. Para fora, temos que manter os guias adjacentes mais ou menos paralelos enquanto os rotacionamos para alinhar com o círculo. Isso é possível enquanto o número de voltas da curva original for 1. Porque não podemos alinhar os guias se o número de voltas não for 1. Veja o que acontece quando tentamos transformar um número 8 em um círculo. E aqui, tanto a curva inicial quanto a final tem número de voltas 0. Usando este método, ou outros, você pode sempre transformar uma curva em outra com o mesmo número de voltas. Isso é chamado de Teorema de Whitney-Grafstein. E o que isso tem a ver com a esfera? Muito. Pense na esfera como uma pilha de círculos, deformados em forma de barril e fechados por tampas acima e abaixo. Assim como tornamos nossas curvas mais flexíveis, dividindo-as em segmentos guia conectados por ondas, dividimos o barril em tiras guia que se alternam com tiras onduladas. A ondulação desaparece no topo e na base, para se encaixar nas tampas. Isso vai ficar complicado. Então, por enquanto, vamos olhar para uma única tira guia junto com as tampas. Comece empurrando as duas tampas uma pela outra. Antes, quando eu empurrava os polos, isso criava uma dobradura. Pare antes da dobra. Quando o guia tem um laço no meio, agora giramos as duas tampas em direções opostas. Porque queremos converter o laço do meio em torção nas extremidades. Ah, eu sei. É como um cinto. Se você coloca um laço no meio e puxa as extremidades firmemente, o laço se transforma em torção. Exato. Então você pode endireitar o cinto virando cada extremidade meia volta em direções opostas. Vira cada extremidade meia volta em direções opostas. Para finalizar a inversão, só precisamos empurrar o meio da tira guia de volta pelo centro da esfera. Posso ver como duas tiras guia interagem. Claro. Você pode ver que há dois pontos onde as tiras se cruzam, perto do eixo central. E os lados dourados que estavam para fora agora estão para dentro. Aqui está todo o processo com todas as guias. Os capitais polares apenas se movem para cima e para baixo e depois giram para o lugar. Por isso elas não precisam de elasticidade. Exatamente. Agora, vamos olhar duas guias e a ondulação entre elas, de um polo até o equador. Esse pedaço é o bloco fundamental da eversão. A esfera inteira é feita de 16 cópias rotacionadas dessa peça. Isso parece bem complicado. Sim, mas a ondulação segue apenas a torção das tiras guia que você viu antes. Posso ver isso de polo a polo. Sim, a ondulação fornece flexibilidade entre as guias para que o movimento delas não crie dobras ou vincos. Exatamente como as ondas na curva que vimos antes. Deixe-me ver a coisa toda. Nós ondulamos as tiras de conexão entre as guias e empurramos as tampas uma contra a outra. Torcemos as tampas para desfazer os laços do meio e empurramos o equador atravessando a esfera. Finalmente, desondulamos. Ainda não entendo. Existe alguma outra forma de ver isso? Ok, vamos dividir a esfera em fitas horizontais finas. Vamos olhar uma fita de cada vez. Você pode ver o polo norte empurrar para baixo, em direção ao sul. Uma fita perto do polo é mais calma. Os segmentos guia mantêm sua posição relativa uns aos outros. E as ondulações nunca ficam muito profundas. Fitas mais próximas ao equador são mais agitadas. Então vamos dividir a tela para ver o que está acontecendo. À direita, a câmera acompanha a fita de cima. Então seu tamanho aparente não muda. Esta visão superior destaca as simetrias, que estão escondidas na vista lateral à esquerda, onde vemos a posição da fita no espaço. No equador, a fita apenas torce e não se move para cima ou para baixo. Espere um minuto. Essa fita aparece exatamente com a parede sob o monotrilho.
E está se virando do avesso. Você finalmente me convenceu de que isso era impossível. Vou mostrar isso de novo. Lembre-se que nossas paredes representavam círculos e precisavam ficar verticais. Mas aqui, a fita pode torcer no espaço porque faz parte de uma esfera. Outra maneira de entender a inversão é construir progressivamente a superfície da esfera em alguns estágios importantes. Esta é a fase de ondulação. Agora acabamos de empurrar as tampas uma através da outra. Este é o meio da fase de torção. Nesta fase, podemos ver a atividade complexa no equador. No fim da fase de torção, as ondulações quase viraram oitos. Aqui estamos no meio do empurrão, horizontalmente, através do centro da esfera. Finalmente, mostramos a fase de desondulação. Agora a esfera está inteiramente roxa. Uau, acho que estou pronto para ver tudo de novo. Vai lá. Você estava certo. Você pode virar uma esfera do avesso sem furar ou amassar. Mesmo que não possa fazer isso com um círculo. Isso é ótimo. Alguém deveria fazer um filme sobre isso.